Ok, SRZD Carnaval 2017. Nós vamos falar agora da sinopse da Acadêmicos de Santa Cruz, que vai apresentar o enredo Vou levar somente o que couber no bolso e no coração. Uma viagem de sabedoria além da imaginação. Os carnavalescos são uma comissão, né, o Lani Santana, Munir Nicolau e Vladimir Morelenbaum, que está vindo da Beija-Flor, né, faz parte da comissão da Beija-Flor e está vindo participar aqui desse trabalho. É um enredo literário, né, ele faz um apanhado de personagens, de vultos, enfim, de obras da literatura infantil. E, enfim, a narrativa foi construída com esse propósito de se exaltar, né, a importância da literatura infantil dentro do cenário da cultura brasileira. Todos os enredos que falam de literatura, a gente costuma dizer aqui que a origem dos enredos de escola de samba são os vultos patrióticos e os literários, né? Então, sempre que você fala de literatura, o apelo é bastante interessante. Eu faria assim, uma observação minha, em particular, que a gente tem visto isso se repetindo um pouco, e esse ano a gente tem mais enredos com essa levada infantil, né? Recentemente nós tivemos um momento de catarse na avenida com aquele desfile da União da Ilha sobre os brinquedos, que acho que ainda está muito recente na nossa memória, né? E talvez, a exemplo do que a gente estava falando aqui sobre essa questão de você ganhar o carnaval falando de uma cantora, como foi com a Mangueira, trazer outras. Eu acho que a gente tem percebido que a criançada ficou solta de novo, né? Quer dizer, os temas infantis também se tornaram um pouco recorrentes devido àquilo que aconteceu. Mas é uma temática que volta e meia aparece mesmo, né? Na sinopse, me parece que algumas ideias assim estão ali descritas, né, meio que amontoadas, vamos dizer assim, né, expostas de uma maneira em sequência para a gente entender qual é o foco, mas o texto sinóptico não traz muita inovação. Assim, a forma como as coisas estão sendo contadas, o encadeamento, não está ainda muito lógico. Talvez o projeto de carnaval tenha uma outra estruturação mais clara de como vai ser desenvolvido. Mas assim, a gente considera sempre nobre falar de literatura e trazer a literatura infantil, quer dizer, relacionar isso com uma questão, e sempre acaba sendo um pouco mais pedagógica, né? Porque quem trabalha com literatura infantil acaba produzindo um trabalho que em termos de literatura é artístico, né? Mas que em termos de se direcionar para um público que vai despertá-lo para aquilo, então assim, tem uma certa conotação educativa, uma coisa bacana a escola de samba também trabalhar um pouco essas duas questões. O que os amigos têm a dizer? Bom, posso falar, Raquel? Por favor. Quer dizer, a gente tem uma visão geral da sinopse, é sempre muito difícil, né? Eu acho complicado a gente exaltar palavras, textos, ideias, né? Mas, quer dizer, a gente percebe uma sinopse, ela não sei lá, parece que ela não tem segmento, sabe? Por exemplo, ela começa no Afro. É um enredo que começa na África, né? A origem da humanidade e tal. Eu acho que tem muito elemento acoplado, né? Quer dizer, é um enredo infantil, e sempre que a gente trata com enredo infantil, gente, você tem uma plasticidade, né, muito legal. Mas aí, sabe aquela coisa, aquele enredo, você fala assim, mas qual é a intenção do enredo? Não ficou muito claro a intenção do enredo. É um enredo infantil que vai falar tanto dos infantes brasileiros como dos infantes internacionais, a literatura internacional e a literatura nacional. Eu não achei a sinopse muito explicativa, sabe? Até no SRZD, né, eu fiz meu último vídeo falar sobre isso, né? As sinopses, tem algumas sinopses muito subjetivas, elas não são objetivas, elas não deixam muito claro o que vai ser feito, sabe? Então eu vejo a sinopse, qual é a minha reação? É um enredo que está nascendo. Aí que a Raquel falou ainda há pouco dos compositores. Os compositores, eu acho que eles vão dar o norte para esse enredo. Eu acho que um enredo tem que dar o norte para o compositor, e não ao contrário. Mas, né, porque se um compositor faz um samba que não te agrada, você fala, não, você não entendeu o que eu quis falar. Acho que o compositor tem que entender o que você falar. Então, a ressalva que eu falo é isso. Eu gosto muito de enredo infantil, te permite plasticamente colocar coisas muito boas na avenida. Agora, ele está meio, não vou dizer desorientado, mas a gente não vê um encadeamento, uma proposta, a ideia é essa. Não, mas é um enredo infantil, e como enredo infantil é sempre muito bom de se ouvir, de se ver. Eu achei curioso, assim, porque na minha opinião é uma das sinopses mais longas que nós temos, né? E como você disse, fala muito, mas diz pouco. E eu acho que até pelo título, por exemplo, o título do enredo poderia, na minha opinião, ser reduzido à metade. Vou levar somente o que couber no bolso e no coração, é lindo.
é uma coisa linda. Mas aí vem uma explicação, uma viagem de sabedoria além da imaginação já não era necessário, na minha opinião, né? Ou só a segunda parte, né? Ou só a segunda parte, se quisesse não ser poético e ser mais explicativo. Nós já tivemos grandes enredos sobre a literatura infantil. Eu lembro que até mesmo a Imperatriz fez sobre Hans Christian Andersen, né, há relativamente pouco tempo, há 10 anos ou um pouco mais, e é um manancial, né, muito interessante para se buscar. Agora, até mesmo, eu acho que se a sinopse fosse mais resumida, por exemplo, até a coisa de começar na África tem sentido, porque a transmissão dos griots, dos contadores de história africanos, isso tem muito sentido na cultura brasileira, mas era preciso estar mais organizado. E eu queria dizer também que o carnavalesco usou, como temos em algumas sinopses desse ano, no final da sinopse, a setorização. Né? Ele diz o que vai falar em cada setor, mas, na verdade, a setorização dele não me parece ajudar, porque é vaga, é totalmente vaga. Subjetivo. Setorização não é hora de poesia, é hora de fatos, né? De dar ao compositor uma diretriz. Uma observação, a gente está focando, quer dizer, a gente está afirmando muito aqui no nosso bate-papo que esse é um enredo literário, mas assim, o título não sugere ser um enredo literário. Um enredo que queira falar de literatura infantil, porque ele não tem nenhuma menção disso, inclusive não usa nem a palavra literatura, nem infantil, nem criança, nem nada disso. Ele fala sobre uma viagem de sabedoria além da imaginação. Uma das propostas que existem na sinopse, logo no começo, é de que, na verdade, essa ideia da criança seja como se você quisesse assim, falar de uma viagem para o futuro, construir um futuro melhor. Então, estamos apostando que a imaginação infantil, a ingenuidade, a pureza da criança que sonha, consegue vislumbrar isso. E isso acontece através da literatura. Então, assim, eu estou tentando explicar uma coisa que para mim também não está suficientemente clara, mas assim, a gente olha como um enredo literário, mas a sinopse não me convence de que é necessariamente um enredo literário. Às vezes, parece que a literatura infantil aparece como um caminho para se desenvolver essa ideia de que é o sonho da criança que vai chegar até um futuro melhor. Então, assim, que nos desculpem os carnavalescos, às vezes, a gente, quando está comentando isso, parece, vou usar um termo chulo, parecemos três boçais. Mas, assim, a gente não consegue falar do que a gente lê e não entende. Se estivesse um pouco mais detalhado, suficientemente claro, talvez nós pudéssemos nos expressar melhor. Pode ser que a ideia seja infinitamente melhor do que aquilo que nós estamos pontuando. Esses três aí estão falando, mas não entenderam nada. Não entendemos, porque realmente por aqui não deu para entender. Pode ser que o projeto traduza isso de uma forma melhor. Na verdade, assim, o que eu pude entender, assim, é que o que ele diz é que a literatura infantil transcende o universo da criança. Quer dizer, o adulto também viaja naquele universo. Já é uma outra possibilidade. Assim, mas é o que eu digo, as ideias se amontoam na sinopse, né? Num nível de abstração que permitem a gente outras fica um pouco interpretações. perdido, exato. Fica um pouco Enfim, perdido. agora, vamos fazer menção do Lani Santana, que é um carnavalesco competente, de grandes trabalhos na Avenida, e que certamente entende melhor do que está sendo feito lá do que a gente que está aqui comentando. Mas assim, nós temos que ser sinceros com o que nós estamos vendo. O material está aqui na nossa mão, que a gente pode falar. É isso, mas enfim, um grupo de trabalho aí que agora, como comissão, tende a se fortalecer, né? Já que o Hélio falou do Lani, posso contar a história, gente, aí, para o meu ego ficar inflado. Uma época, eu fazendo Capixaba de Pilares, eu tinha uma costureira, ela estava trabalhando comigo lá no barracão, fazendo composições de alegorias, e o meu figurinista desistiu de trabalhar, não queria mais, deu piti, sabe aquelas coisas. Eu falei, mas peraí, tem que acabar as composições, peraí, está falando de 10 composições. E aí ela se levantou da máquina, né, e falou assim, pô Luiz, o meu filho faz figurino, você não queria ver alguma coisa dele? No dia seguinte ela me trouxe, né? Alguns figurinhos, eu falei, poxa, ele trabalha, faz um desenho bonito e tal. E no dia seguinte ela trouxe então o filho dela, né, se chama Lani Santana. Oh, que bacana. Então o primeiro figurino que o Lani fez no carnaval e saiu, gostaria até que o Lani confirmasse, quando pensar que eu estou ficando velho e mentiroso. Mas o primeiro figurino que o Lani fez no carnaval foi comigo. Então foi um prazer muito grande. E eu acompanho e torço muito pro Lani. O Lani é um amigão nosso, né? E o Lani é irmão, inclusive é quase um sósia
Do Jean. do Jean Cláudio, que é um assessor de imprensa muito ligado Muito, ao uma pessoa muito carnaval, ligada ao maravilhoso. carnaval. Gente boníssima. Então vai um abraço ao Lani, e pelo Lani, né, quer dizer, a gente torce muito para dar certo. A gente gosta muito do Lani e é um cara maravilhoso.